Talvez você é igual a mim, que questiona algumas coisas na palavra de Deus. Por que algumas coisas acontecem? E talvez você já chegou a esse questionamento dizendo a Deus por que o cristão, uma pessoa que é fiel ao Senhor, que está na casa de Deus, que é uma pessoa que exerce as suas funções dentro do reino, não prospera, não tem uma vida abundante na terra. Como muitas pessoas julgam, como muitas pessoas ímpias lá fora dizem que o cristão tem que ser pobre. Talvez você já questionou isso a Deus. E, querido, lendo a palavra de Deus, Deus me trouxe a revelação. E eu quero passar isso para você. Em 1 Samuel, capítulo de número 7, a Bíblia diz que os filisteus devolvem a arca para Israel depois de uma certa batalha, onde aconteceu que os filisteus levaram a arca e colocaram no seu templo. Foi devolvido a Israel. E ela ficou na casa de um cara chamado Abinadab. Abinadab era um homem que lhe acolheu a arca. E os seus filhos ali cuidaram da arca por 20 anos. Nesse período, queridos, Saul foi escolhido rei de Israel. Depois de Saul, Deus foi lá e pediu que Samuel escolhesse Davi, rei de Israel. Mas a casa de Abinadab nunca mudou. Continuou a mesma coisa. A arca ficou lá por 20 anos e nada aconteceu naquele lugar. Deus me trouxe a revelação dizendo: filho, muitas vezes eu estou na casa de pessoas. Muitas vezes as pessoas me aceitam. As pessoas me convidam para estar na casa deles. Mas eles não dão a mínima. Querido, nós temos feito isso. Nós somos Abinadab. Nós somos pessoas igual Uzá, como os filhos de Abinadab, que tiveram 20 anos com a presença do Senhor através daquela arca dentro da sua casa, mas não deram a mínima importância para aquilo que estava dentro da sua casa. Nós temos feito isso. Nós temos convidado Deus para estar dentro da nossa casa. Nós temos convidado o Espírito Santo para fazer parte da nossa caminhada, da nossa vida. Mas a maioria das vezes, querido, nós não estamos colocando Ele em primeiro lugar. Muitas vezes nós temos deixado Ele no canto da casa. Muitas vezes nós temos deixado Ele num cantinho qualquer e não temos dado a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Não temos pedido a Ele, querido, muitas vezes a opinião ou a direção de como nós tomamos algumas atitudes ou tomamos algumas direções. Queridos, Deus, Ele quer fazer parte da tua história. Deus quer fazer parte das tuas decisões. Deus quer fazer parte das tuas direções, querido. Ele quer direcionar a tua vida. E muitas vezes nós chamamos Deus, aceitamos a Jesus, convidamos o Espírito Santo para andar conosco, mas simplesmente tomamos nossas decisões sozinhas pelo nosso conhecimento e pelas nossas próprias atitudes. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos igual Obed-Edom, querido. Que no momento que ele recebeu a arca na sua casa, ele deu tanta importância à presença de Deus através daquela arca, queridos, que ele o adorou. Ele simplesmente honrou a presença de Deus naquele lugar. Querido, e a Bíblia diz que em poucos meses ele foi tão abençoado, a sua família foi tão abençoada, que teve uma mudança radicalmente na vida desse homem chamado Obed-Edom. Querido, nós temos que abandonar a nossa vida de Abinadab e introduzir na nossa história, querido, o que aconteceu com Obed-Edom. Para que a vida do cristão seja transformada completamente, nós temos que aprender com esse homem chamado Obed-Edom. Aí sim nós vamos entender que as bênçãos do Senhor vai ser derramado sobre a nossa vida. Quando tudo quanto for feito na nossa casa for tomado uma direção dentro da vontade de Deus. Quando nós pegarmos, querido, e tudo quanto nós for fazer na nossa casa, nós primeiro dermos honra ao nosso Deus e depois nós vamos tomar as decisões. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus cuide de você. Que Deus esteja no centro da sua vida e que a tua vida esteja dentro do centro da vontade de Deus. É a oração que eu faço por você, em nome de Jesus.